Quero ver sempre no teu rosto essa felicidade, o teu sorriso iluminado, me faz tão bem. Todos os sorrisos me fazem tão bem. Todas as palavras me incendeiam. Toda a música, toda a poesia, todos os programas da nossa FM me fazem sentir-me melhor. Esse é o nosso objetivo. E com produção de Rodrigo Bulgarim, ela, a influencer digital, Noemi Coelho, traz mais esta edição do verdadeiro podcast, o Eticast, Ética do Amanhã. Oi, boa noite. Boa noite a todos, queridos ouvintes. Boa noite, bom dia ou boa tarde, quando você vê esse programa. Que bom que você está aqui com a gente. Que bom que você está presente, que bom que você está participando. Você é muito bem-vindo e eu adoro começar esse programa. É uma alegria enorme começar esse programa. Que bom que vocês estão aqui. Eu tenho hoje uma convidada maravilhosa, Renata Barcelos, que vai falar com a gente sobre o seu trabalho. Mas antes eu quero, falar do Eticast, o podcast da Noemi Coelho. O Eticast é o programa sobre ética, o programa Ética do Amanhã, e a gente começou esse programa falando da inveja na cultura brasileira, da formação dessa inveja na nossa cultura, e as características da inveja, como a gente desenvolve esse comportamento, e principalmente a cura, que é admirar, que como a gente sabe, a inveja, ela identifica aquilo que é melhor no outro, mas é uma identificação. A inveja acontece entre iguais e a admiração também. A admiração acontece entre iguais. Você identifica no outro aquilo que te encanta. E por que você identifica? Porque você tem aquilo dentro de você também. Então, a cura da inveja é admirar, e é trazer aqui pessoas que fazem trabalhos maravilhosos de desenvolvimento da cultura, de desenvolvimento de tudo aquilo que ajuda o nosso Brasil a ser um Brasil melhor, a ser, ao nosso povo ser um povo melhor. Essa é uma das grandes ideias do Eticast, é exatamente isso, que a gente fale sobre ética e pratique, desenvolva um trabalho de valor, de incentivo à cultura, de desenvolvimento das pessoas. É isso que a gente quer, é isso que a gente admira, é isso que a gente precisa no Brasil. Então, hoje a gente trouxe aqui a querida Renata Barcelos. Renata tem um currículo enorme. Ela é doutora e pós-doutora em língua portuguesa, ela é professora, ela pertence a um monte de associações, que ela vai falar para a gente depois, e ela faz escreve em inúmeros lugares, ela faz análises e apreciações sobre cultura, sobre exposições, de documentários, filmes, e ela tem o programa dela, que é o Barcelartes, que ela vai falar para a gente depois, é uma página do Facebook, não é um programa, vai explicar para a gente melhor, mas é uma ideia, ela é fundadora do Barcelartes, que é o que ela vai falar para a gente também. Ela escreve em vários sites, escreve no Facebook,
tem livro publicado, é poeta. Então, a gente tem uma poeta, professora, escritora, né, uma cronista, né, uma resenhista, enfim, inúmeras coisas. Renata, seja muito bem-vinda. Como você está? Olá, satisfação. Agradeço o convite. Estou produzindo, não paro nunca. Quando não é em sala de aula, organizando texto para publicar nas diferentes plataformas. Uma delas é o FaceTubes. O último texto que está lá, quem tiver interesse, é sobre como estão as culturas brasileiras. Por quê, Noemi? Tive a oportunidade, eu cheguei ontem à noite, já tarde, de São Luís. Aproveitei agora, eu tive que retornar mais cedo por compromissos profissionais, mas aproveitei bem o período que lá estive. Dia 6 agora de janeiro, nós fundamos a Academia Olindense de Letras. Eu, meu esposo, Raimundo Nonato Campos Filho, dentre outros membros. É um município do interior de São Luís, é a cidade natal dele. E aproveitei para conhecer outros municípios. E, assim, não muda muito da nossa realidade aqui do Rio, até porque eu também tenho um pé no interior. Meu pai era do interior, Carapebus, aqui no Rio de Janeiro. E aí muda, assim, o nome, mas os problemas são os mesmos. Assim, falta de investimento na cultura, a questão da educação. Vamos lembrar que saiu o resultado do Enem e foi drástico dessa vez, foi a pior versão em resultados do Enem. A melhor qualificação foi no Nordeste, mas eu tive 2 alunos que burlaram isso daí, um tirou 920, a Manuela, da turma 3001, que eu fui professora, e o Gabriel, da 3003, 940. Se eu não estou enganada, eu devo ter trocado os números aqui, que eu sou um terror para número. Foi um 920 e outro 940. Então, assim, para mim é uma alegria enorme. A escola é o Nave Rio, uma parceria público-privada. Eu estou lá desde a fundação em 2008, e é um ensino de qualidade, onde a gente tem a Oi Futuro, junto com a Secretaria Estadual de Educação. Eu sou professora de língua portuguesa, literaturas e produção textual, então eu pertenço à CEDUC Rio de Janeiro. E aí a gente tenta ainda desenvolver um trabalho de qualidade para esses alunos que saem de lá com o ensino técnico, seja mídias digitais ou a programação de jogos. No caso aí, eu tive um aluno que se destacou de programação e a menina de mídias digitais. Uau! Ela passou para mídias digitais com essa qualificação, com essa pontuação. Parabéns, que coisa boa, pois isso é uma disputa. Atualmente, né, os jovens procuram essa área, que nem antigamente a gente procurava engenharia, medicina, arquitetura. Agora os jovens estão nessa parte de informática, mídias digitais, eles procuram, é um lugar onde deve ter uma concentração maior de procura. De candidatos, né? A escola já oferece esse curso no ensino médio, eles já saem de lá formados em programadores e em mídia, e depois vão seguir a carreira ou não, né? No caso, eles fizeram Enem, aí cada um está seguindo aí a sua área, né, de pretensão. Mas eu fico muito orgulhosa, porque é um trabalho que a gente faz com afinco o ano inteiro do 3º ano do ensino médio, e ter alunos se destacando é uma enorme satisfação. É uma enorme satisfação, cara, que coisa boa. Renata, me fala desse trabalho de fazer inaugurar uma academia de letras, é uma coisa muito séria, mas eu queria também que você falasse do Barcelartes, né? Sim, o seu programa, o seu trabalho. Sim. Bom, a criação da academia toda está no processo de documentação. Campos é da área de direito, então ele entende essa parte burocrática, além de ter também a formação de contabilidade, então precisa de um contador. Então é um trabalho, Noemi, assim, hercúleo de você organizar toda a documentação. Somos inicialmente 16 fundadores. Infelizmente, muitas academias não são documentadas, né? Elas existem, mas o processo é tão
demorado, custoso, a parte burocrática num cartório é caro, sabe? Nós fizemos o levantamento, vai ter que pagar. Enfim, não é só aquele evento que a gente põe uma beca né? Cada um usa, né? Nós fizemos lá meio que um fardão. E aí ficou lindo, enfim, depois até te envio fotos, medalha, né? Tem todo um gasto no evento, mas, assim, para além disso, é a documentação que é principal para estar legitimada. E a ideia, assim como é de qualquer academia, é nós desenvolvermos a cultura naquela região e descobrirmos novos talentos, né? Não só na área da literatura, mas das artes de uma forma geral, músicos, artistas plásticos, enfim, né? Todas as áreas aí de expressões artísticas. A Bacelartes como surgiu, não é mesmo? Eu sempre fui professora, minha formação toda foi mesmo em sala de aula, letras, envolvida com as literaturas. Com o passar dos anos em sala de aula, fui me especializando nas literaturas africanas. A gente sabe que tem um problema muito grande na formação do professor, nessa área específica das literaturas africanas. A gente ainda tem no EMI, isso é uma questão que precisa ser denunciada, o Ministério da Educação precisa reavaliar esses currículos, seja da pública, seja da privada. Ainda temos instituições que não há uma disciplina formando o professor em literaturas africanas. Então, como que esse professor vai ministrar aula nessa área se ele não tem formação nenhuma? Então, assim, eu fui correndo atrás, né, meio que autodidata, e, de repente, me vi escrevendo. E aí a primeira produção foi Alma Dilacerada, da autografia. Como é que surgiu a Renata, escritora, né, de poesia, de contos, crônicas, ganhei prêmio já? Foi a partir daquela questão da ocupação das escolas. Eu acho que aquilo me deixa tão transtornada numa escola de ponta, em plena efervescência. A ideia lá é que o professor seja disseminador de novas práticas pedagógicas, unindo as diferentes áreas do conhecimento, e aquilo, eu acho que me deu uma trava, e a minha válvula de escape foi escrever. E aí, pela primeira vez, me vi escrevendo, aí eu compilei aqueles textos todos e publiquei. Depois, surgiram, assim, parcerias com alunos. Um do ensino médio, que hoje é formado em Direito, inclusive, o tempo passa rápido. O outro foi da graduação, de um curso de letras que eu trabalhei da rede privada, que é o Luciano Viana, e aí nós fizemos em parceria Barcelos e Viana um encontro, e aí o livro tem metade, assim, textos meus, de prosa e verso, um pouquinho também de produção textual. Aí comecei a trazer também já práticas do Nave, do Chico Anísio, que eu, num período, eu dei aula naquele projeto também das escolas duplas integrais, chamada Chico Anísio, né? Que é parceria com a Ayrton Senna. Fiz com esse outro aluno do ensino médio, tenho outras obras, dentre elas, a primeira de todas, na verdade, é uma gramática, com o professor Leonardo, que estava bombando na época nas redes sociais, e aí surgiu a parceria de trabalhar o português voltado para concursos, e nós analisamos questões de concurso, ficou uma gramática interessante. Aí depois eu entrei na área literária e comecei a transitar no EMI nas academias aqui do Rio de Janeiro, e, né, pelo Brasil afora. Aí fui conhecendo as pessoas, enfim, e aí desse transitar comecei a escrever sobre peças de teatro, e comecei a conhecer também e frequentar mais, né, o teatro assiduamente. Comecei a escrever sobre peças e, no meio disso tudo, surge o apresentador jornalista Carlos Rocha, da Mundial News. E comecei a ser colunista lá, fazendo a pauta do que, né, tem de cultura, de bom, no Rio de Janeiro, no Brasil, para ser assistido. Aí eu levava artistas, diretores de teatro, enfim, né, de uma forma geral. Com a pandemia, surgiu um problema pessoal lá com ele, eu né, fui convidada a assumir o programa. E aí virou Pauta Nossa. Então, sai do Carlos Rocha, eu assumo o programa, eu acho que isso deve ter mais ou menos uns 2 anos, eu não sou muito de guardar datas, não, mas tem em torno de uns 2 anos. O programa se transforma, então, no Pauta Nossa, e aí eu fui imprimindo o jeito Renata, né, Barcelos de ser. Eu faço tudo, né, desde convidar né, as pessoas, enfim, o programa, né, todinho, todas as etapas sou eu que vou organizando ali até ele ir para o ar. Ele agora passou, não é mais sexta-feira de 2 às 4, por uma questão particular. Eu conversei com a Cioli, que é o responsável pela Mundial News, ali, a rádio, e aí vai ser agora, a gente volta em fevereiro
com o Pauta Nossa, às quintas-feiras, de 2 às 4 da tarde. Podemos assistir pelo YouTube, ao vivo, fica disponível. Ele é transmitido ao vivo para a Itália, o Ascioli é italiano, tem uma parceria com o consulado. Eu, como entrevisto muitos africanos, escritores, enfim, por causa dessa questão do ensino das literaturas africanas, o programa também tem uma audiência muito grande na África, e assim, tudo meu, Noemi, eu levo para a sala de aula. Ou a sala de aula vai, entendeu? Assim, o meu pé é a professora, não adianta. E aí o Bacelarte surge no meio disso tudo, que foi um desejo de organizar para o futuro, quando eu me aposentar, de repente, um instituto físico, onde seja um lugar de cultura, que a gente tenha aulas, eventos culturais. Isso eu penso para um futuro próximo. Mas, por enquanto, ele funciona ou presencial. Eu faço trabalho muito com os pesquisadores, com temáticos, assim, datas comemorativas emblemáticas. Então, a gente fez, assim, muito por causa desse confronto na Palestina, pesquisadores, sobreviventes, né, do Holocausto, muitos indígenas na época, né, do período comemorativo, e aí literaturas africanas, indígenas, infantil, e aí eu estou sempre pensando em algum tema e reunindo os maiores pesquisadores que a gente tem no Brasil, até para divulgar gente nova, pesquisadores que, de repente, não têm visibilidade, e dar oportunidade a essas pessoas entrarem num circuito acadêmico mesmo, né? E aí, este ano é um ano comemorativo, 90 anos de nascimento do Humberto de Campos, que é um maranhense. E aí também já estou fazendo contatos, enfim, vai começar a rodar o Bacelarte versão 2024 daqui a pouco também. Então, por enquanto, ou eu faço presencial numa biblioteca parque, ou no Centro Cultural da Justiça Federal, ano passado, foi o bicentenário do Gonçalves Dias, e uma das atividades, um grupo no EMI, até da turma desse Gabriel, que tirou os 900 e pouco do Enem. Eles fizeram, para surpresa minha, compuseram uma letra baseada na obra de Gonçalves Dias e musicalizaram, porque eles têm uma banda de rock. No EMI ficou assim espetacular. Olha, que show! Que show! Não, foi show mesmo. Fomos parar no Centro Cultural da Justiça Federal. Fechamos aquele auditório lindo, né, para eles se apresentarem. Aí levei uma pesquisadora da UERJ para dar uma palestra inicial sobre Gonçalves Dias, que eu já conhecia, a Andréia Camila, e depois fechamos com a apresentação dos meninos. Mas ficou lindo, lindo, lindo. Esse trabalho já foi publicado, eles já foram parar no mundo afora por causa, né, da composição deles. Então, assim, a ideia no NAVE é que você trabalhe sempre algo diferenciado e trazendo a tecnologia, integrando, né, o ensino das diferentes áreas com a tecnologia. E aí o Bacelartes, ou é a versão presencial, ou a versão online, mas futuramente eu quero ter um espaço físico dele ali. Se Deus quiser. Mas espera aí que você passou um monte de informação para a gente, vamos devagar. Primeiro, falando sobre o programa Pauta Nossa, na Mundial FM, e além do... Agora está quinta-feira, vai ser? Quando vai ser. Vamos retomar, agora é fevereiro, quinta-feira, Mundial News. De 2 às 4. De 2 às 4, isso aí. Tá, então, viu, gente? Prestei atenção. É isso aí. Agora, o endereço é Mundial FM. Mundial, Se botar Pauta Nossa lá no YouTube, já cai. Tá, mas então, é a Mundial News Rio de Janeiro. Coloca no YouTube, que vai lá, tem toda a programação, todos os programas ficam disponíveis lá, inclusive o meu, Pauta Nossa. E o Pauta Nossa trata de... cultura de uma forma geral, não é? Sempre que eu faço contato com um médico, um advogado, enfim, escritor, jornalista, que eu fico nas redes sociais o tempo todo, no Instagram. Eu até tive um problema agora nos últimos dias com o Instagram, enfim, mas consegui, né, contornar a situação. Eu tive que comunicar. Eu tive que fazer um BO, eu tive que comunicar no Facebook, né, que qualquer postagem não era eu, enfim, né? Aquelas questões que acontecem. Mas eu faço contato pelo Instagram e as pessoas sempre me perguntam isso, mas do que se trata? Eu falei, olha, cada convidado faz a sua pauta, dentro da sua área de conhecimento, porque o programa é assistido, o público é diversificado, então a gente tem que atender aos diferentes públicos. Então eu tenho quem vai tratar lá de cannabis, vai tratar, né, de questão de emagrecimento,
e aí questão do feminicídio. Então, é bem variado, ou da área específica de literaturas. Então, a gente vai implementando assim, não fazemos tema fechado. Tema fechado eu só faço mesmo no Bacelarte, dado público. Mas né, é cultura. É Mesmo que a pessoa vá falar sobre, por exemplo, feminicídio, que é um tema basicamente policial e assustador, aquilo ali vai entrar dentro do aspecto cultural brasileiro. Né? Não vai virar, não é polícia, é não. contexto. Não, eu sei, eu estou entendendo. Eu sei. Explicar, né? Que é o contexto cultural em que isso acontece, enfim, o que aumentou recentemente, para as leis, né, que as pessoas têm direitos, muitas vezes as mulheres não sabem para onde ligar. A última especialista que foi, ela deu até dados que eu mesma desconheci. Então, assim, o programa acaba sendo, para mim, um pós-doutorado, porque assim, é um grande aprendizado que a gente tem ali durante 2 horas, toda semana, com pessoas das diferentes áreas do conhecimento. É muito bom. Eu posso imaginar como você se sente, porque eu me sinto assim, eu trago você aqui e aprendo uma coisa assim, aprendo uma quantidade de coisas extraordinárias. E vou aproveitar, antes, né, de qualquer coisa, vou aproveitar para cumprimentar o Wagner Azevedo Pereira, que deu um oi aqui, boa noite a todos, e que é um ouvinte assíduo desse programa. E uma pessoa, um amigo muito querido, já foi entrevistado aqui, né, e é uma pessoa muito querida e que está sempre me acompanhando, e eu estou sempre acompanhando ele, é mútuo, né, é recíproco, é um carinho muito grande que a gente tem um pelo outro, por causa disso, né, por causa dessa dificuldade que as pessoas iniciantes, o pessoal que está começando um trabalho tem, e quando eu comecei com ele, né, ele estava ainda no seu 10º dicionário, agora ele já passou de 40 dicionários. O Wagner já foi na rádio, eu conheço o Wagner, bem que eu estava achando o nome, porque é tanta gente, e às vezes tem homônimos, né? Mas não, o dicionarista Wagner Azevedo, que está aqui, e eu agradeço a presença e o carinho, e é isso, já foi lá na rádio, te conhece, então que bom. Né? São 2 amigos que estão aqui, e é uma pessoa muito querida, eu faço questão de cumprimentar por causa disso. E é um carinho muito grande, e que bom que ele já esteve lá com você, viu? É uma coisa bacana essa parte da cultura, né? Que bom que nós podemos contar uns com os outros e nos conhecendo, e aí a gente vai expandindo esse raio. E está aqui você agora, você já teve o Wagner, agora você está aqui falando comigo. Quem sabe um dia eu vou lá falar com você, se Deus quiser. Muito obrigada. E muito bem, então a gente já sabe do Pauta Nossa, que é cultura em geral, de uma forma bem abrangente, mas tudo sempre ligado com a nossa cultura brasileira e as suas influências e o seu desenvolvimento, inclusive o nosso cotidiano, porque feminicídio é uma coisa do nosso cotidiano agora, né? Então, e aí, então... E no final, a gente sempre procura amarrar com a questão da educação. O Campos, o meu esposo, ele participa também do programa, ele fica lá ao meu lado, ele é professor de Direito da UFMA, e assim, é professor magistério na veia, né, o casal. Então, a gente está sempre canalizando isso para a questão da educação, da formação da criança, do adolescente, né? Que mundo é esse que a gente está formando? Que geração é essa? Então, quem está em sala de aula da educação básica sabe muito bem do que eu estou dizendo. Quem está no superior já tem um outro olhar. Eu consigo ter um olhar bem amplo, porque eu vou da básica à superior. Então, a gente vai... Você dá aula do 1º grau, 2º grau e faculdade. Hoje no 2º, né, mais voltado para o 3º ano e na graduação. Então, assim, a gente vai vendo, né, que aquelas pessoas que estão na graduação, na pós, são os pais desse pessoal da educação básica. Então, assim, a gente está tendo um problema muito grande na formação dos profissionais de uma forma geral, né, isso aí é altamente discutido, está sempre em pauta lá no programa, e a questão da formação, da educação básica mesmo, aquela de casa. Né? Então, a gente está vendo que... esse é o grande problema. Essa nossa... é realmente assustador. Você é professora, eu posso imaginar como você está assustada. Porque eu também já dei aula, né? Eu já dei aula para crianças, né, de 1º grau, que antigamente chamava primário, e até hoje eu não consigo
eu preciso processar isso. É. O que é? Quem é? Tá onde? Qual é o ano? Pois é. Eu era professora primária, né? E dei aula a vida inteira, não como professora, eu não me formei professora, não me formei assistente social, mas eu trabalhava na área de recursos humanos, então a gente dá muito curso, recursos humanos trabalha muito com curso. Então eu dei muitas formações, dei muita aula em sala, falando diretamente com as pessoas, mas assim, eu sou da formação antiga, né? E eu pertencia à minha escola, a gente usava luvinha. Em escola primária, a gente usava luvinha e hasteava a bandeira formada, todas aquelas formas, né? Aquelas filas de pessoas e de crianças, né? E a gente levantava a bandeira e hasteava a bandeira cantando o hino nacional. E quem ia lá levantar a bandeira eram os alunos que mais se destacaram. Acho que você talvez tenha lembrança disso. Eu peguei isso também. E aí, hoje em dia, a gente... Eu tenho algumas... Eu não tenho filhos, mas eu tenho alguns amigos que têm filhos e eles me contam, né, como que é a relação deles com as crianças. E é um negócio assustador. Eu penso, meu Deus do céu! E por mais que eu possa falar alguma coisa com a minha experiência de quem mal ou bem educou, né, educou no colégio, educou através do ensino, mas eu me assusto, eu fico apavorada. E eu imagino que a sala de aula deve passar um perrengue. É assustador. E a gente viaja, e quando viaja, não adianta, né? Vai o professor junto. Lá no interior do Maranhão também está assim? O caos está no mundo inteiro, não é nem só no Maranhão. Como a gente entrevista muita gente, Wagner, vai perguntando ao pessoal da África, né, da Europa, e o caos está geral, entendeu? Assim, eu não sei que mundo é esse que a gente está formando, é assustador. Eu acho que o trabalho da gente, assim, o seu aí, meu, né, através do Pauta Nossa, do Bacelartes, né, desse trânsito. Eu acho que a gente ajuda, é fundamental a nossa ajuda, com certeza. Mas sabe o que eu penso? A dificuldade de educar em casa, né? Porque educar em casa é um trabalho constante. Educar uma criança em casa é um trabalho constante. E talvez os pais, hoje em dia, eles não tenham essa vontade, essa dedicação. Porque trabalham, né? E aí eu sempre digo, não é querer, tem que poder ser pai e mãe. Então, quando você tem que querer pensa isso, né? Querer, mas assim... Porque eu vejo assim, os pais colocando... tudo. Eu vi quando isso começou, eu me assustei muito, aquela criancinha no carrinho de bebê, uma criancinha no carrinho de bebê com celular, e os pais conversando, e a criança com o celular, aquela luz assim no rostinho da criança. Eu pensei assim, meu Deus! Né? Eu já vi isso em outras circunstâncias, de outras maneiras. Né? Eu tenho uma empregada que tem um filho de 8 anos, e eu acompanhei, ela está comigo desde antes da gravidez e do nascimento do Davi, e eu acompanhei e falei várias vezes para ela, várias coisas, ela me responde, hoje em dia as coisas mudaram. Ela é uma pessoa inteligentíssima, ela é interessantíssima, você, professora, vai adorar. Ela é analfabeta, ela não sabe ler nem escrever, mas é uma pessoa inteligentíssima. Ela é muito inteligente. É uma inteligência viva, sabe? Eu acho que eu já tentei ver se ela se interessava em aprender, mas não se interessou. Ainda trocou, me botou. Eu estou contando história. Mas você está falando de professora com professora. Eu sinto muito, me empolguei também. E aí eu falava algumas coisas, né, e dizia, faça isso, faça aquilo, a criança precisa disso, a criança precisa daquilo. A gente sabe, a experiência nos diz, né? E aí ela responde, mas hoje em dia as coisas são diferentes. A criança tem vontade própria, não sei o quê. Aí outro dia eu falei, ela me contou, né, que os pais foram dormir e a criança ficou acordada. Mas não é, antigamente era assim, a criança ia dormir e os pais ficam acordados. Não é o contrário. Não é os pais vão dormir e a criança fica acordada. Invertendo os papéis. Quem manda agora na casa são os filhos. Pois é. E eu me preocupo muito com isso. Da mesma forma que eu me preocupo muito com... É assustador. Que
como é que essas crianças vão crescer, como que elas vão lidar com o mundo. Porque o mundo não quer saber Não, o mundo é cruel cada vez mais. O mundo não quer e saber. Aí, Noêmia, eu tenho muito cuidado, tá sempre levando uma psicóloga, uma psicopedagoga para fazer essa pauta. Agora está assim todo mundo virou autista. Vamos colocar assim, generalizar. Perfeito. Né? Rapaz, ou tem TDAH, ou tem autismo, ou é bipolar. Eu fiz questão de levar grandes profissionais sérios para fazerem essa pauta do autismo, dentre outros, né? Então, dentre lá, as perguntas que eu fazia era essa. A impressão que dá é que todo mundo virou autista, né? Se descobriu o laudo, né? Então, assim, todo mundo agora é laudado com autismo. Não existe uma lei na escola para que você aprove esse aluno. Então, a escola orienta os professores a aprovar. Aí, esse aluno se esmera. Não, no final eu vou ser aprovado mesmo, porque eu sou autista. Você entendeu? Então, assim, o final de ano foi um horror nas escolas públicas e privadas, porque agora né, muita gente é laudada. E quem, de fato, é autista ali? Porque o laudo, tem laudos ali que não procedem. E tem gente que não tem laudo e Entendeu? Como que está tudo invertido? Então, assim, a gente está vivendo um caos na educação, até com relação a isso. E os professores não têm formação nenhuma para tratar com autismo, com TDAH e outras, né, especificidades. Então, assim, é muito séria a nossa formação do conteúdo específico, da disciplina específica que nós ministramos. É muito séria essa questão de lidar com alunos com diferentes, vamos dizer assim, limitações e especificidades. E o nosso trabalho, seu aqui, o meu lá, né, transitando em diversas áreas, e na escrita também, eu sou um tanto quanto polêmica na hora que eu escrevo lá os meus textos, até nessa parte cultural, que eu falo da questão do município, dou sugestões do que poderia ser feito pelo governo, falo, inclusive, algo que tem me incomodado um pouco, e eu não sei o que você pensa, Noemi. Eu estava folheando, lá em São Luís, esses dias, um livro, com artigos diversos, enfim, meio que de autoajuda, e aí, nada contra o tema, a questão não é essa. E aí eu fui folheando, aí eu gosto de ver lá quem é a pessoa, né? Aquela mini biografia eu gosto de ler. Aí li a primeira, aí tá, fulana de tal, formada, não sei, né? Formada, trabalha não sei aonde, mãe, esposa, mãe de não sei o que lá. E daí foi uma forma geral, o livro, os mini currículos eram assim, as mulheres se apresentavam como mãe e esposa, e os homens também, pai, né, esposo. Aí uma das questões que eu ponho nesse último texto, que está lá no Facetubes, qualquer um pode entrar e botar meu nome, Renata Barçalo Facetubes, que lê todos, eles estão lá disponíveis, dentre outras plataformas, Jornal Terra da Gente, que tem lá no Facebook a página, vocês podem ler também. Lá é mais entrevistas, sai uma entrevista uma vez por mês minha ali, com alguém da área de literatura, e aí vai. A última agora foi da Eliana Calisto, que é uma grande escritora, médica escritora. E eu tive, assim, a honra de escrever o prefácio dela, que vai ser lançado agora, nesse primeiro semestre. Então, vamos voltar lá. O que a sua vida pessoal, né, enquanto mulher ou enquanto homem, tem a ver com a sua vida acadêmica e profissional? Você é mais mulher porque casou e teve filhos? Isso é uma bandeira que eu sempre levantei. Eu nunca quis casar e ter filhos. Campos apareceu agora, né, na minha quase terceira idade, né, quarentona, né? Mas eu nunca tinha pensado nisso até então. E ter filhos foi uma opção de vida minha. Eu não quis tê-los. Eu gosto de estudar, eu não paro, eu sou elétrica 1000 por hora, eu estou sempre produzindo, então eu não sei onde eu colocaria um filho, sabe, assim, dentro da dinâmica da minha vida, porque literalmente eu não paro, eu sou cigana, um dia eu estou num lugar, amanhã eu vou estar em outro, eu estou em São Luís, hoje eu estou aqui, amanhã eu vou estar lá no interior do Rio, então eu não paro, sabe? E eu gosto disso. Então, a gente faz muito legal mesmo. É uma coisa muito boa. Eu não sei ficar num lugar só. Se isso é algum problema, alguém vai ter que me diagnosticar, porque eu não sei diagnosticar. Eu não sei ficar num lugar só. Às vezes eu saio de manhã, me dá na telha, eu vou parar em outro lugar. É assim. Então, assim, aí voltamos à questão do currículo. O que eu num trabalho acadêmico, num livro, você tem que publicar lá
que você é mãe, é esposa, sabe? Eu acho que estão confundindo as situações e aquela questão, a mulher sempre foi vitimizada, nunca teve espaço. Mas não é por aí também. A minha vida particular não tem nada a ver, eu não sou mais mulher porque eu fui mãe. Quer dizer, eu e você não tivemos filhos. Quer dizer, a gente é menos mulher e menos competente porque não tivemos filho? Você entendeu? Quem não casou não tem nada a ver. A não ser que nunca comportou isso, né? Mas gerou budismo. Aí eu peguei e escrevi sobre isso também. Essas culturas, é uma cultura nossa. Então, assim, quando a gente trabalha aqui com culturas, né? Você e eu, lembrar que muitas vezes a gente não precisa fazer algo que requer dinheiro. Sim, requer, na medida que você está aí, eu estou aqui, a gente está gastando na internet, luz, tem que ter o computador, tem que ter o aparelho, né? Então, isso é um gasto, óbvio. Mas eu estou dizendo assim, tanto que a gente pode fazer pelo outro gratuitamente, né? Você parar, prestar uma assistência, tirar dúvida de alguém pelo WhatsApp, sabe? Assim, fazer um sarau numa praça. Você entendeu? Isso é cultura. Você descobrir, incentivar as pessoas. Então, assim, muitas vezes as pessoas ficam pensando em algo mega e que envolva dinheiro, e muitas vezes as academias podem fazer o quê? Vamos num asilo, fazer um sarau, né? No Dia das Crianças, vamos fazer uma atividade, o Dia São Cosme e Damião, sabe? Assim, não precisa nada mega, algo dentro da sua área que você possa oferecer uma advogada a falar de direito do consumidor, né? Ou então falar dos direitos da mulher, as leis contra o feminicídio. Não pode tirar meia hora e doar para o outro. Aí você, né, abre aí o programa hoje falando de inveja, né? Então, assim, a gente precisa ver o outro, reconhecer o outro, né? Se o teu colega se destaca, você tem mais é que ficar feliz com isso, né? Pô, bacana, se destacou, né? Eu tenho um grande amigo meu que conseguiu uma bolsa, tá? Dando aula por 2 anos agora no exterior. Poxa, eu fiquei mega feliz por ele, que ele é altamente competente, merece ser reconhecido. Eu vou ficar com uma inveja negativa? Porque ele, não eu. Entendeu? Então, assim, eu acho que as pessoas também, isso também passa pela educação. O que essas pessoas estão passando para os seus filhos? Então, assim, a gente olhar o outro, se doar, sabe? Nada é só dinheiro também, nada também a gente tem que ficar pensando o que eu vou ganhar com isso em termos financeiros. Gente, a gente ganha muito mais quando ontem à noite e hoje os alunos vieram me dizer que tiraram acima de 900. Isso para mim foi melhor do que qualquer salário do mundo. Não é? Vale uma medalha, sabe? Vale uma medalha, né? É uma alegria. Você sabe que você teve participação nisso, você sabe que é fruto do seu trabalho. É uma recompensa que não tem preço, cara. É uma recompensa que não tem preço. E parabéns pelo seu trabalho, pela sua luta, pela sua energia, pela sua disposição. Poxa, Renata, que prazer estar aqui ouvindo você falar dessa batalha, cara, porque lutar pela cultura, lutar por um país melhor, isso é uma batalha que a gente trava no Brasil. Em outros países talvez não seja assim, mas aqui, para nós, infelizmente, não gostaria que fosse dessa forma. Escrevi sobre isso, porque a gente, que nem você, né? Dá aquele negócio, você tem que botar para fora. E a mesma coisa aconteceu comigo. Obrigada, Dedé. A angústia de ver uma coisa desde criança. Né? Aí vou estudar, vou fazer teologia, vou fazer filosofia para entender a mente humana. Meu Deus, eu fui estudar filosofia para entender como é que o brasileiro é. Depois eu fui estudar teologia, juro, para entender também o que é, o que deixa de ser. Enfim, a vida inteira eu busquei. Não, sou assistente social. Eu lidei com uma massa, com pessoas o tempo todo. Gosto de pessoas, gosto do meu povo, sou uma brasileira patriota. E, de repente, ver meu povo agindo e repetindo, ano atrás de ano, as mesmas coisas, não muda. Passa 50 anos e a gente está fazendo a mesma coisa com uma roupa diferente. Né? Antigamente a roupa era uma, agora a roupa é outra. Então, mas você está fazendo a mesma coisa. E aquilo me angustiava até descobrir uma ideia, né? Até ter uma ideia e pesquisar sobre ela e entender que a gente começa, todas as gerações começam do zero.
Com Uma certeza. geração atrás da outra, começa do zero. Sabe, a gente não deixa para o futuro, Uhum. não constrói o futuro, não acostuma as crianças a construir para o futuro. Né? Então, assim, essa mãe, como várias outras, eu não estou censurando, tá? Sim, Mas é essa mãe que está fazendo a mesma coisa que todas as outras estão, né? Que deixa o filho acordado e vai ela dormir, ela está aí trabalhando, lutando pela vida, né? Para ganhar dinheiro, e está fazendo o que é possível, porque ela já me falou, meu filho me falou que se eu maltratar ele, ele vai para o conselho tutelar. você está vendo como que os papéis inverteram, Noemi? É assustador. Quando, assim, eu nunca quis ser nada de gestão de escola, mas é assustador o que as diretoras passam, entendeu? O que eu vejo, assim, a sua geração, a minha, né? Os pais educaram a gente para sermos independentes. Hoje eu estava até conversando isso com a minha mãe, que a minha mãe e meu pai é de roça semi-analfabeto, e o meu pai sempre disse para a gente, sejam independentes, nunca dependam de ninguém, ganhem o dinheiro de vocês. Ele era até contra casamentos e filhos, para fazer aqui o mais completo. Olha, um homem de roça, que roça ainda é roça no pensamento até hoje, né? Isso, acha ainda que mulher tem que casar e ter filhos. Meu pai era o avesso disso. E minha mãe sempre foi muito independente, assim, sempre nos educou a sermos, e nós duas fomos, né? Somos independentes. E o que eu vejo hoje, assim, essa geração neném, filhos de 30, 40 anos, 50 dentro de casa, separa, volta para casa. Quer dizer, não dá privacidade aos pais, né? Eles não vão viver a vida deles, não tem privacidade. Eu não entendo a cabeça desse povo, porque eu cresci num ambiente que sempre promoveu para que a gente fosse independente, que a gente tivesse a nossa casa, o nosso canto. Minha mãe está comigo a toda hora, a todo momento, mas assim, eu tenho o meu canto e ela tem o canto dela. Ela fica aqui comigo, eu vou para lá, eu vim de lá agora há pouco, inclusive, mas assim, quando o campo está aqui no Rio, ela está no canto dela, a gente está no nosso, né? Porque a gente tem que ter a nossa privacidade. Então, assim, não mistura, sabe? Assim, e eu não vejo mais isso, essa questão, né? A meninada põe namorada dentro de casa, e eu não tive essa formação. Olha, nossa senhora, como era no nosso tempo, o negócio era outro, rapaz. Tão namorado dentro de casa, não, era uma dificuldade. Essa hipótese não existia. Meus pais não deixavam nem a gente dormir na casa dos parentes dos meus tios, nunca dormimos. Então, assim, nesse sentido, eu tive uma educação muito assim, sabe? Mas para o futuro era se formar, né? Tem uma graduação, ao menos, né? E aí eu tenho pós-doc, a minha irmã também tem pós-graduação, tem mestrado, tudo mais, é professora universitária também, além do municipal. Mas, assim, que a gente ganhasse o nosso dinheiro e tivéssemos o nosso canto, para não ter que depender, né, aturar ninguém, né, não passar por feminicídio. A intenção deles não era que você, né, para mim, imagino que a intenção deles não era que vocês não tivessem eles não tivessem que aturar você ou vocês a eles. Sim. A ideia era essa força de ir à vida, e a luta, ser capaz, ser seguras, né? Mulheres seguras, isso, né? Não ter que tolerar violência, né, em nada, né, por causa de alguma questão financeira, ou seja lá qualquer, ou dependência emocional, né? Nisso, eu vejo assim, o que foi a minha formação, né, e o que estou vendo em sala de aula, ou então até dos nossos, né, colegas ou conhecidos que já têm filhos adultos, né, cá entre nós, né? Eu já poderia ter filho de mais de 20 anos, eu poderia ser avó, né? Embora tenha 49, né? Mas dependendo da idade que eu tivesse filho... já teria, poderia ter. Então, assim, o que a gente está vendo essas pessoas reproduzirem dentro de casa? Então, isso, assim, meio que me choca, sabe? Aí cada um faz o que quer. A mim também. Mas me choca porque não foi isso que eu aprendi na minha trajetória. E independente do que a gente aprendeu, Renata, você sabe, como professora, que esse tipo de conduta prejudica a criança, prejudica a formação psicológica, prejudica a formação, prejudica a formação da criança como um todo. Você permite que o filho mande no pai
e na mãe, isso cria dentro da criança uma baixa autoestima e uma alta autoestima, que são coisas que nunca... Essa criança vai demorar muito tempo para equilibrar isso, né? Porque fazer análise. Direto. O pai e a mãe, você sabe disso, o pai e a mãe dão aquele direcionamento, e esse direcionamento dá a segurança para a criança. Você tem a segurança de que teu pai e tua mãe deram aquilo para você, que é um esteio no qual você pode se sustentar, sabe? Então você não está perdida no mundo, você não está bambeando, né? Naquela assim de... As crianças de hoje em dia, elas estão com várias dificuldades, e eu imagino vocês em sala de aula e tendo que encerrar o ano, deve ter sido uma loucura. Agora eu só vou pedir um instantinho para o Dedé, que vou voltar para o estúdio e depois a gente volta, tá? É só um minutinho só. Dedé, tá contigo. O melhor da programação Nossa FM. Estamos apresentando Ética do Amanhã. Olha o gongo, olha o cuco. Hora marcada para falar com vocês, ouvintes, internautas, amigos, telespectadores, colaboradores e fãs do Ética do Amanhã de Noemi Coelho. Alô, Rodrigo Bulgarim, que deve estar lá prestando toda atenção nesse tema maravilhoso hoje aqui. A transmissão é simultânea para toda a internet, nossafm.net. Para o YouTube, Nossa FM Web e Nossa FM SP. 2 plataformas do YouTube. É só você fazer a sua inscrição, clicar na mãozinha lá de positivo e também acionar o sininho. Do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, estamos em todas as capitais e cidades adjacentes. Estamos também através do Twitch em toda a Europa, como África, Senegal, Benguela e Angola, também a Inglaterra, Irlanda, Espanha, Itália, Japão e também no país de Doha e Catar. Muito obrigado a vocês que estão conosco todas as quintas-feiras, às 8h15 na noite desta ensolarada semana que está. Às vezes faz até 40 graus, coisa de maluco. Esse tema é maravilhoso, realmente, professoras atuais ou ex-professoras, mas realmente a ditadura familiar não funciona mais. Não funciona mais. Agora é só amor, carinho, bagunça, narguile, moto no grau e por aí vai. No meu tempo não tinha isso. E no meu tempo não é tão atrás assim. Para eu sair de casa, eu tinha que falar aonde ia, com quem ia e pronto. Hoje, as mamães ou os papais acham que a escola é que tem que educar. Não. Educação é em casa. A escola ensina. Mas é uma transferência de responsabilidades, porque eles não querem nem saber. Lamento muito, mas daqui a 30, 40 anos, se já não acontecer hoje, não teremos tios, avós, nada, porque eles vão para outro mundo, ou morrendo, ou entrando em vidas e fazendo coisas erradas, porque não tem um pingo de juízo. Lamento muito a juventude. E agora que o governo quer pagar para que eles vão à escola, agora ficou facinho, né? Não é obrigação. Agora, estudar é emprego, porque tem salário. O governo vai dar uma ajuda de custo para que eles estudem. Coisa que, na minha opinião, no tempo que eu jurava a bandeira, hasteávamos a bandeira diariamente, tínhamos o dia da bandeira, o dia do índio. Hoje não tem mais nada disso. Éramos obrigados a rezar o Pai Nosso, Ave Maria, para agradecer a Deus o alimento de ontem e aquele que estaria por vir hoje. Hoje, cantam funk, tocam funk. Inacreditável. Este é o Ética do Amanhã que ensina. Nossa FM. Obrigada, Dedé. Então, Renata, você está vendo que a gente fala coisas que mexem com as pessoas, né? Então, agora, que bom que a gente falou isso. De repente, vamos combinar depois de fazer uma outra
uma outra conversa para desenvolver mais esse tema. Beleza. E o Dedé... Mas agora... Uhum. O Dedé tocou numa porção de coisas, mas agora eu quero saber do Barcelartes, porque você falou do Pauta Nossa, na Mundial FM, no YouTube, e o Barcelartes. Fale dele, como é que a gente faz para encontrar você, né? Aonde que está. O Barcelartes, vocês podem me encontrar. A Renata Barcelo, Barcelartes, lá no Instagram. Tem uma página no Facebook do Barcelartes também, que eu compartilho as matérias, o próprio link do programa do Pauta Nossa, e quando eu faço as transmissões online com essas mesas redondas com os acadêmicos também no Barcelartes. A transmissão online é através do Facebook? Fica disponível... Não, eu faço pelo YouTube. Eu uso o StreamYard, né, como você usa aqui, e vai direto para o canal do YouTube. E tem o canal do YouTube Barcelartes, com 2 L's, que vocês acessam lá. Tem a página no FaceTubes, que também é o Barcelartes, né, onde eu escrevo periodicamente, pelo menos 15 dias. A última matéria é essa, sobre, né, as culturas brasileiras. A próxima vai ser sobre a questão textual, por causa, né, desse resultado caótico que foi do desempenho dos alunos no Enem. Esse deve sair daqui a uns 15 dias, vocês acompanhem. E além das revistas acadêmicas, né, a Sacada, Literária, enfim, dentre outras, que eu também escrevo periodicamente. Minha última produção, Noemi, e aí práticas pedagógicas de língua portuguesa, literaturas africanas, as africanas, as indígenas, as brasileiras. O Brasil é vastíssimo, né? A diversidade, então eu não uso a nomenclatura literatura brasileira, são literaturas, né? E produção textual. Isso aqui é uma compilação dessa minha jornada no NAVE, Rio, com essas práticas pedagógicas diferenciadas. Então, compilei aqui algumas dessas práticas para ir já encerrando a minha vida profissional, né? Que daqui a alguns anos eu me aposento. A capa da minha sobrinha ficou assim, né? Dei a oportunidade a ela gosta de desenhar, ela tem 12 anos, e aí ela fez o laboratório do NAVE, e aqui eu, né? Que seria eu aqui com os alunos lá no laboratório. E aí, e aí, pela autografia, são ideias para professores, enfim, né? Para a gente pensar práticas diferenciadas para motivar esses alunos. Gostei muito do que o Dedé comentou aí. Para mim é um absurdo, eu tenho 3 sobrinhos. E aí, volta e meia, de repente eu vou a uma festa, né? E vou acompanhando na medida do possível. E me chama muita atenção, desde da Raquel, que tem hoje 12 anos, que desde pequenininha, lá no pré, as festas juninas, enfim, nessas festas comemorativas ao longo do ano letivo, as professoras, algumas, né, colocavam o funk. E aí, assim, não cultua mais as músicas tradicionais, que não tenho nada contra o funk, né? Já fiz um trabalho lá no Pauta Nossa com essa temática do funk, foi até polêmico demais. Eu, particularmente, assim, eu respeito, né? Mas, assim, eu acho que a escola precisa ensinar o tradicional, sabe? Assim, as danças, se a gente vai no Maranhão, tem a questão agora no Carnaval, a questão do fofão, que está tendo exposição lá na Galeria Trapiche, muito bem coordenada pelo Elmar Júnior. A gente tem, né, a questão dos bois, né, que tem tanta diversidade no Maranhão, tem até museu. Então, assim, a gente precisa investir. As serestas, eu escrevi a minha matéria anterior lá no FaceTubes, entrevistando uma seresteira e falando da seresta, que a gente não cultua mais isso. A gente quiser ver a seresta, a gente tem que ir lá para conservatório ou para outra região, né, do país. Então, assim, a gente precisa cultuar e mostrar para esses alunos as tradições, porque se eles ficam mergulhados só nisso, no rap, no funk, né? A gente precisa dar a base, né? Igual literaturas, vamos trabalhar o contemporâneo, mas a gente tem que trazer Machado de Assis, José de Alencar, Graciliano Ramos, e fazer casar essas leituras, sabe? As literaturas africanas, Agostinho Neto, Pepe Tela, mas trazer o pessoal que está entrando agora, o Beni, né, que eu já tive a oportunidade de trabalhar na sala de aula, né, o Genesse, enfim, dentre as mulheres também que estão surgindo,
E a gente precisa dar visibilidade a essas pessoas, a Reni, enfim, dentre outros. Então, assim, é casal, o professor tem que fazer esse trabalho de trazer o contemporâneo, mas com o tradicional. Então, o que você está implementando para essa criança que você ficar sedimentando o funk? É muito lamentável mesmo, professoras. Quando eu fiz o ginásio, eu tinha que ler Jorge Amado, Rui Barbosa, sabe? E diante de outros escritores por aí. Hoje não é exigido mais isso aí. Nem gibi estão pedindo para ler. O que eles vão ler? Entrar na internet e saber da letra de funk da Ludmilla, da Anitta. Ah, mas quem foi Rui Barbosa? A Rui Barbosa é uma rua que tem lá na comunidade. Eles não sabem. Infelizmente é assim. Eu quero saber qual que é o dia dessa live sua, porque eu vou estudar um jeito aqui para colocar também na nossa FM. É só você falar que dia é para encaixar o horário. Gostou, né? Eu também adorei. Adorei esse conteúdo. Quinta-feira, de 2 às 4. Vai começar, em fevereiro começa. Em fevereiro. Porque eram as sextas-feiras, Dedé. E aí, por uma questão particular, eu precisei, né, entrar em acordo lá com a programação da rádio, agora passa a ser às quintas, de 2 às 4 da tarde. Não tem problema. Eu só quero o link. Se você autorizar, eu pego o link. Não, com certeza. Coloco no horário aqui que nós três vamos combinar. Tá ótimo. Entendeu? Eu só pego o link. Já aconteceu o programa, não haverá participação de ninguém, porque já foi ao vivo, mas com isso a gente consegue puxar ouvintes, porque eu vou anunciar aqui nesse horário que esse programa realmente acontece ao vivo na rádio tal. Tá ótimo, perfeito. E Dedé, você comentou uma questão, temos tempo ainda, eu gostaria de fazer só uma consideração a partir da sua fala. Pouquinho. Então vamos lá, rapidinho. O Ministério da Educação começou a chegar na biblioteca da minha escola várias releituras em cordel, em quadrinhos, que a gente chama de HQ. E aí chegou o primeiro, chegou o segundo, aí comecei a ficar assim, de repente, né, até chegar ao final do ano, com o conselho de classe, inúmeras obras. E aí a pergunta, eu escrevi sobre isso também lá no Faça Todos. Quer dizer que os alunos agora não vão ler mais, Dedé, né, e Noemi, os originais? Eles vão ler uma releitura que se sabe, sei lá, se essa releitura é fidedigna? Quer dizer, eu estou partindo do princípio que o meu aluno não tem competência para ler, sabe, 100, 80, 200 folhas. E não, meus alunos leem, eu faço, Dedé, precisa ler um livro por bimestre dentro da escola literária ali, né, da orientação da CEDUC, e a gente lê as leituras, sim, mas para fazer uma comparação. Não para ser dali somente aquilo e acabou. Então, assim, o que estão tentando implementar nas escolas ainda, né? A gente já chegou no caos, a gente está chegando no caos. Antes de comentar isso, eu queria falar uma coisa. Primeiro, quero dar um alô para o Rafael Sanz Amaral, que mandou um abraço. Obrigada, Rafael, que bom que você está aqui com a gente. Obrigada. Wagner fez um comentário, olha aqui, o Rafael mandou um abraço. Rafael estava na Espanha, não sei se ele está nos Estados Unidos, ele é da Espanha para os Estados Unidos, então é uma honra ele estar acompanhando o nosso programa. Obrigada, Rafael, eu tenho que mencionar, na Espanha foi para os Estados Unidos e ainda consegue, num fuso horário diferente, né? E tem aqui, obrigada, Rafael. E tem o Wagner também dizendo que professores precisam ensinar Guimarães Rosa, também acho. Não é fácil, mas os professores precisam se esforçar para aprender e depois ensinar. E isso a gente estava comentando aqui, né? A formação é muito precária. Às vezes muito precária, né? Mas o verdadeiro professor sofre diariamente, porque está o tempo todo dando, né, de si, dando seu interesse, seu amor, sua dedicação, sua preocupação, sua energia, né, o tempo todo, para que seus alunos tenham o melhor de si, né? Os seus alunos tenham o melhor do professor e desenvolvam o melhor em si. Essa é a função do professor. Um professor, seja de que forma for, ainda tem tempo. O professor, seja em que nível for, em que estágio tiver na faculdade, no primário, ele está ali dando tudo de si para o seu aluno se formar, né, crescer e aprender. Essa é a função do mestre. Como diz Matt Damon, os mestres amam ensinar,
porque senão não se sujeitavam, né, a ganhar o que ganham e, enfim, as dificuldades de ensinar, elas só são superadas pelo amor do professor ao ensino, né? Isso. Tá aí o Dedé postando aqui. Dedé, a gente tem 1 minutinho só. Eu vou elogiar muito a sua escolha. Que bom que você fez esse convite para a Renata. Eu tenho certeza que os programas serão, né? Isso mesmo, Dedé, para bater no ombro. Esse é o Dedé. Enquanto você alfabetiza os futuros alunos, ela os ensina a escrever, falar e ler. E depois eu entro com a matemática, porque eu acho inadmissível eles não saberem a tabuada, coisa que eu fui obrigado a aprender, e hoje depois eu virei professor de matemática. Nossa, não é uma coisa maravilhosa a gente ter que decorar a tabuada? Decorar a tabuada, cara, era uma coisa muito legal. E aprender a lógica numérica, né? E aprender a lógica numérica, né? Porque tem lógica para tudo. A nossa vida é uma matemática. Com certeza. A vida é uma matemática. Parabéns, Dedé, pela sua escolha. Então, eu vou agradecer, Renata, muitíssimo obrigada por você ter vindo, ter dado essa aula maravilhosa para a gente, sabe? Ter falado tanta coisa bonita, ter encantado o Dedé, a ponto dele, né, em público, chegar e convidar você para... Muito obrigada. Muito obrigado a vocês. Obrigado, então, gente. Infelizmente acabou. Gente. Me passa no número no telefone dela, que eu entro em contato com nós temos aí. Claro. Fiquem agora com o programa Alimento da Noite com a bispa Silvana Bidô e o Ética do Amanhã volta na próxima quinta-feira, quase carnaval. Ela vai estar toda fantasiada e tal, né? Vai estar. E você já fica com as portas abertas, professora Renata Barcelos, com mais conteúdo, porque aí tem, hein? Esse baú tem coisa guardada aí e vamos colocar na nossa FM, Rádio e TV Web. Beleza? Obrigado, Noemi. Obrigado, Bulgarim, Rodrigo Bulgarim, produtor. E até quinta-feira. Tchau. Até quinta. Tchau, tchau.